Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de março, eu ia falar, é abril na verdade. E seguinte, este vídeo não será um vídeo editado. Então, se a moto passar, como tá passando agora, fazendo zoada, se tiver buzina, se eu me enrolar, enfim, vai ficar tudo aqui para vocês verem, porque basicamente eu gosto que o primeiro vídeo que vai ao ar no canal todo mês seja o vídeo de leituras do mês, mas o mês. Bom, hoje é sábado, eu tô gravando no dia anterior à publicação deste vídeo, e aí, basicamente, como até literalmente o dia 30 eu ainda estava lendo um livro que eu concluí no dia 30 mesmo, falei, quer saber? Eu vou gravar sozinha, não vai dar tempo de mandar pra edição, tudo certo, nem precisaria estar fazendo essas delongas todas aqui, né? Então, vambora, só vamos. Seguinte, muitas boas leituras no mês de abril. Jesus! E acho que temos duas novas obsessões literárias por aqui. Comecemos já por uma delas. Li basicamente três livros, na verdade, e um pouquinho de um quarto, de uma moça chamada Agatha Christoph. Você que está aí meio ao cantinho, os cantinhos literários da internet, Booktube, BookTok, Bookstagram, Bookgram, sei lá como se fala, o do Instagram. Mas, pois bem, você que acompanha o nicho de literatura na internet, talvez já tenha ouvido falar sobre Agatha Christoph. O que aconteceu comigo? Tinha duas clientes minhas que falavam muito dela, falavam que tinha lido a trilogia do Gêmeo, falavam, você precisa ler, você vai amar. Beijo, Camila e Tarsi, aliás, que foram as clientes que me indicaram. E aí ficaram, não sei o que dizer, a Tarsi, inclusive, falou que eu devia gravar um vlog, que está acontecendo, inclusive, tá? Vai sair no clubinho, que é o meu clube do livro, tem informações aqui pra vocês, mas, enfim, tô gravando este vlog, ela falou que valia muito, porque é um livro muito surpreendente e realmente é, aí falando especificamente da trilogia dos Gêmeos, mas aí fiquei, tá, beleza, quero, mas pode esperar um pouco, mas aí o burburinho foi crescendo em cima dele, e aí eu gravei o vídeo com a Mônica, maravilhosa, dona da Livraria da Tarde, vou deixar o link aqui pra vocês e também na descrição, e a Mônica falou que estava obcecada com a Agatha Christoph. E aí, o que ela fez? Ela me deu este livro aqui, o A Analfabeta, todos os links aqui na descrição, tá? De todos os livros que eu mostrar. E ela me disse que seria bom ler antes da trilogia dos Gêmeos. A trilogia dos Gêmeos é a obra que tem mais furdunço por aí da Agatha Christoph. E aí resolvi ouvir o conselho de Mônica e partir para a Analfabeta antes da trilogia dos Gêmeos. E, gente, olha o tamanho disso aqui. Tem o quê? 50 páginas? 52 páginas. No finzinho do livro, eu coloco onde eu estava, a data, e às vezes eu escrevo alguma coisa aleatória. Aqui temos São Paulo, 2 de abril de 2026, quero ler tudo dela. E foi esse realmente o sentimento ao terminar de ler isso aqui, porque, gente, são 52 páginas, mas isso aqui é uma porrada. Você olha para isso aqui e pensa, que vida é essa que essa mulher viveu, pelo amor de Deus, eu preciso saber mais disso aqui. E o que acontece com a Agatha Christoph? Ela nasceu na Hungria, pouquinho antes da ocupação alemã, então antes da Segunda Guerra Mundial, da ocupação alemã na Hungria, e ela estava, quando ocorre a ocupação, ela tinha 4 anos, se não me falha a memória. Deixa eu até ler o comecinho, só o comecinho deste livro, porque, olha, que negócio incrível. Leio. É como uma doença. Leio tudo que me chega às mãos, aos olhos. Jornais, livros escolares, manifestos, pedaços de papel achados pela rua, receitas de cozinha, livros para crianças, tudo que está impresso. Tenho 4 anos, a guerra começou agora. E aí ela basicamente vai recapitular um pouco desse período da ocupação alemã. Depois veio a ocupação soviética e aí ela acaba saindo da Hungria e vai buscar abrigo na Suíça. Mas, pois bem, ela era filha de um professor e aí com isso ela acaba tendo mais acesso direto à educação, à leitura, e ela gostava muito, muito de ler mesmo. Ela, desde pequena, começa a manter uma espécie de diário, só que aí tem a ocupação alemã e
o idioma que começa a ser ensinado é o alemão, que era visto como uma língua inimiga, era a língua da galera que estava ocupando aquele país. E aí, ok, aprendem alemão, só que depois de um tempo vem a ocupação soviética e aí a língua obrigatória passa a ser a língua russa. E ela fala de como aquilo foi prejudicial para toda uma geração de crianças, porque basicamente os professores, obrigatoriamente, que não sabiam falar russo, tiveram de ser alfabetizados em russo, alfabetizados não, tiveram de aprender russo, só que não conseguiam aprendê-lo muito bem, até porque, convenhamos, né, gente, o russo deve ser um idioma difícil pra caramba de aprender, e tem aquela coisa da neuroplasticidade, que quanto mais velho a gente fica, mais dificuldade a gente tem para aprender idioma. Geralmente, criança, a gente é uma esponja, né? A criança você joga em algum lugar e ela aprende a falar a língua daquele lugar sem nem precisar de aula direito. Com adultos não acontece. E era uma galera adulta que tinha que ensinar aquilo para as crianças. Então, ela fala que tem um clima de desânimo geral, que é meio que os professores não querem ensinar, muitas vezes porque eles nem conseguem, e os alunos também não ficam muito a fim de aprender. E fica nítido através do texto dela de, apesar desse texto ser muito seco, muito direto, de como aquilo é triste. E é um texto muito cheio de sutilezas. É um texto, os períodos são muito curtos, sabe? As frases são pequenininhas, mas tem tanta coisa além do que ela diz aqui. Eu achei muito impressionante como ela consegue passar certas coisas sem necessariamente ter que dizê-las. Ela diz aqui, ó, sobre isso: das escolas sai uma geração de ignorantes. E depois, quando ela vai, então, buscar moradia na Suíça, acaba fugindo para lá, ela retrata um pouco dessa fuga aqui também. O que acontece é que ela tem que viver em língua francesa, mais um idioma que ela não sabia. E olhem só, falo francês há mais de 30 anos, o escrevo há 20, mas ainda não o conheço. Não consigo falar sem erros e só consigo escrever com a ajuda de um dicionário que consulto frequentemente. É por essa razão que defino a língua francesa também como sendo uma língua inimiga. Mas tem outra razão, a mais grave. Essa língua está matando minha língua materna. Então, o que se segue aqui, em grande parte, é ela falando dessa falta de pertencimento. Uma certa, acho que, crise de identidade também, porque eu acho que. Esqueci aquela frase que é bem famosa, de basicamente a nossa linguagem é o limite do nosso pensamento, sabe? E eu acho que isso se estende à nossa identidade, como nós pensamos sobre nós mesmos. E, nossa, como é triste ver isso aqui, ela lamentando que perdeu toda uma infância, que ela sente que ela não consegue pertencer àquele lugar, que por mais que ela tenha certo domínio daquele idioma, não é o idioma dela, e ela sente que isso acaba atrapalhando muito o dia a dia. Ela descreve algumas situações em que ela tem que entrar em contato com as outras pessoas e como essas pessoas parecem por vezes ignorar o que se passou com ela. Olha, é difícil falar desse livro aqui, ainda mais no improviso, assim, porque eu não preparei nada, nenhum tipo de anotação sobre ele. Mas, nossa, eu fiquei muito impressionada, realmente, com isso aqui. E aí, não teve jeito. Ai, Jesus, tem um trecho aqui que me quebra, da filhinha dela. Minha filhinha me olha com os olhos arregalados quando falo com ela em húngaro. Uma vez, ela começa a chorar porque eu a não entendo. Outra vez, porque é ela quem não me entende. Aí, olha só, 5 anos depois de ter chegado à Suíça, falo francês, mas continuo sem sabê-lo. Sem saber lê-lo, na verdade. Voltei a ser analfabeta. Eu, que já lia com 4 anos de idade. Que coisa, né? Essa parte de um sentimento de perda que eu acho que não tem como ser restaurado por parte desses autores exilados que têm que viver em um local onde a língua que se fala é diferente da sua língua materna, é sempre algo que me toca muito. Tem um autor que
para mim foi o que melhor falou sobre isso, que é o Joseph Brodsky. Também não, né? Ele, enfim, eu falei também mais porque por conta da União Soviética, que tem um papel importante na história da Ágota, mas no caso o Brodsky era russo mesmo, e ele acaba tendo que ir para os Estados Unidos porque o país simplesmente não o quer mais ali. E eu vou deixar aqui uma resenha de um livro que a Companhia das Letras precisa colocar de volta no mercado urgentemente, que é O Menos Que Um dele, em que ele fala justamente dessa perda do idioma e de como isso afeta toda a vida dele e outras tantas coisas maravilhosas. Mas, nossa, amei isso aqui. 4,5 estrelas para um livrinho deste tamanho. E não teve outra. Tive que partir logo para uma outra obra dela, que foi, no caso, a Trilogia dos Gêmeos. Mas, como vocês podem ver, só tem 2 livros aqui na minha mão, porque o terceiro está em andamento. E aí, explico. Peguei, então, e entendi o porquê de a Mônica ter me sugerido ler o Analfabeta antes da Trilogia dos Gêmeos. Porque aqui na Trilogia dos Gêmeos, gente, o que essa mulher faz aqui? Olha, é sensacional. Basicamente, a gente tem, no começo do primeiro livro, esses 2 gêmeos, e eles estão sendo deixados na casa de uma mulher horrorosa chamada de a avó. A gente não sabe o nome dessa mulher, a gente não sabe nem o nome desses gêmeos, inclusive. A mãe deles está deixando esses garotinhos ali, e a gente sabe que tem uma guerra, e dá pra, pelo que ela fala aqui, principalmente pelas coisas que eu li aqui neste livrinho autobiográfico da Ágota, dá pra perceber que ela toma como base a Hungria mesmo, mesmo que o país não seja escancaradamente mencionado aqui. Então, dá pra gente ter uma ideia melhor a partir da leitura disso aqui mesmo. Considero necessário? Não, não considero, tá? Recomendo começar por aqui? Se puder, ótimo, mas precisar, não precisa. A trilogia super se sustenta bem sozinha, mas que livro interessante. Parece muito um exercício criativo essa trilogia por vezes, porque aqui no primeiro livro a gente tem uma narração que é feita no plural, então é a nossa avó, a gente achava, nós víamos, é sempre no plural. Eu não sei se eu lembro de outro livro que é narrado desse jeito, porque são esses gêmeos e eles parecem ser uma pessoa só mesmo, assim, é meio assustador até. E isso se estende à narração, e é um livro, a gente parece bem um livro narrado por criança mesmo também, e eu acho que tem o fato de ela ter escrito isto aqui em francês. E este livro aqui também foi escrito em francês, então não sei se talvez essa falta de domínio do idioma acabe implicando nesses períodos um pouco mais curtos mesmo, sabe? Acho que tem um impacto disso aqui, mas ainda assim, livro muitíssimo bem escrito e você não consegue parar de ler. Eu li isso aqui em um único dia, juro. Eu deitei no sofá para ler, acho que era um sábado à tarde, e eu só levantei do sofá quando eu tinha terminado o raio deste livro. Aí, no segundo... Bom, é difícil falar dos 3 livros, porque tem a questão do spoiler, e eu acho que pode ser legal ir para essa leitura meio que se surpreendendo, sabe? Não sabendo muito o que você vai encontrar. Mas, basicamente, a gente fica tentando resolver alguns mistérios, entender algumas coisas que ficam um pouco nebulosas. O livro como um todo é muito nebuloso porque a gente não sabe nem o nome dos personagens, a gente não sabe algumas coisas, a gente tem que ficar tentando juntar as pecinhas. Aí mais para frente parece que algumas peças foram acopladas, aí você chega no terceiro livro e, meu Deus do céu, é como se jogassem o quebra-cabeça pro alto de novo e você tivesse que ir catando as peças. É uma grande loucura. E tem algumas cenas complicadas. Tem uma cena aqui neste livro, quem leu vai saber com certeza do que eu tô falando. Bom, tem 2 específicas, mas tem uma que é aquela que envolve o animal, sabe? Gente, Jesus, eu ouvi falar de gente que parou de ler o livro aí porque ficou muito chocado, mas vale a pena persistir, enfim, as coisas são chocantes mesmo, mas, de novo, gente, olha o contexto do livro, né?
Segunda Guerra Mundial, acho que é o ser humano reduzido àquele estado muito animalesco mesmo. Eu acho que ela passa isso aqui muito bem. Aí, o segundo livro também li bem rápido, de um dia para o outro, não foi numa sentada só, foi em duas sentadas. E aí, vim pro terceiro livro. Só que, gente, eu comecei a ler e eu fiquei, pera, como assim? Eu achei que eu tava meio que entendendo tudo aqui, como é que isso aconteceu aqui agora? Peraí. E aí, aconteceu que, senhor digníssimo, vulgo, meu marido, me fez o favor de torcer o tornozelo. E a minha vida virou um pouco de cabeça para baixo. Eu tive que priorizar a leitura que estava sendo realizada no meu clube do livro, que já vai aparecer aqui, aliás, leitura maravilhosa. E, bom, a minha vida virou um completo caos, porque, além de tudo que eu faço, eu tive que virar enfermeira. E aí eu perdi o momento da leitura. E eu acho que isso aqui é um negócio para ser lido de modo mais frenético, sabe? E eu preciso voltar. Obviamente vou voltar. Eu quero voltar nessa semana, ainda que agora as coisas estão mais tranquilas, o Digníssimo já tá bem, mais independente, não precisa mais tanto da minha assistência, as coisas estão mais organizadas mesmo. Então, eu quero muito voltar, mas eu tô pensando em ir pro finzinho deste livro aqui, do segundo, para engatar aqui no terceiro. Eu tava na página 62 do terceiro. São, ó, aqui a trilogia, são bem curtinhos, é livro para ler numa sentada mesmo, e vai por mim, você vai conseguir, porque o ritmo é frenético. O fim do primeiro livro, não tem como você terminar isso aqui e não querer ir direto pro segundo. Se você tá procurando uma leitura para maratonar, não poderia recomendar mais. Então, no começo de maio, eu apareço aqui para dar a avaliação final da trilogia, mas já queria dar uma atualização aqui, porque acabou que no Instagram muita gente viu que eu estava lendo o livro, começaram a me perguntar se eu tinha terminado. Tá aqui o status da leitura. Então agora vamos para a outra obsessão, que foi a... Bom, depois das coisas da Ágota, foi o que eu terminei neste mês, que é a Vigdis Hjorth, agora com o seu Herança e Testamento. O primeiro livro que eu li deste ano foi da Vigdis, foi o Long Live the Posthorn, que infelizmente não tem tradução ainda por aqui, mas se você ler bem em inglês, acho que vale dar uma olhada na amostra para ver se você encara bem a leitura, porque é um inglês tranquilo, o vocabulário não é super rebuscado não, fora que é uma leitura rapidinha também, e uma leitura maravilhosa. Com certeza vai figurar entre as minhas melhores leituras do ano. Eu amei, amei, amei demais. Aquele livro falou muito comigo. Tem resenha aqui, aliás, vou deixar o link aqui para vocês. E aí eu sabia que eu ia ler mais algo desta mulher. E eu já tinha aqui em casa o Herança e Testamento, que tá, pelo menos no momento que eu estou gravando este vídeo, está no Kindle Unlimited. Então, se você tiver vontade de ler, fica a dica. Mas, o que acontece? Me parece que a Vigdis tem uma certa fixação, predileção por histórias envolvendo relacionamentos familiares um tanto quanto complicados. Não é o foco de Long Live the Posthorn, mas a gente vê que tem uma relação mãe, irmã, e aí a própria narradora, meio complicada, falta uma conexão ali, a irmã se conecta muito mais com a mãe do que essa personagem, a nossa narradora, consegue. E aqui a gente tem uma família bastante disfuncional. São basicamente, bom, tem o pai e a mãe, são 3 filhas e um filho. E dois membros dessa família, que no caso é o filho e uma das filhas, a mais velha, a gente Bergliot. Ai, Jesus, eu não vou saber falar, tá? Mas é algo assim, é Bard, o nome do moço, do irmão que ficou afastado, e a Bergliot, que é a nossa narradora. Eles dois estão afastados da família e a gente não sabe muito bem o porquê. Dá pra ter uma ideia meio que rápido, só que você fica, putz, será tão pesado isso aqui? Mas conforme as páginas avançam, a gente vai tendo cada vez mais certeza do que é, pelo menos no caso da Bergliot. E quando, mesmo a gente já sabendo, quando vem aí a confirmação mesmo, ainda assim
é algo que choca bastante. E é curiosa a narração disso aqui, porque é como se essa personagem, a Bergljot, tivesse ruminando muito as coisas. Então eu acho que por vezes o livro pode parecer um pouco repetitivo. Este não foi um livro que eu devorei. Eu li não é um livro tão longo assim, é um livro até assim, não é difícil de ler. Só que tem essa questão da personagem ruminando, o tema é pesado, então vai com calma. Se acho que for muito frenética a leitura, pode ser que você ache meio cansativo. Então eu li meio que espaçadamente e gostei muito da leitura. O negócio é que eu não consegui me conectar tanto com o problema, não é o principal exatamente, mas com um dos problemas que é colocado aqui que causa uma grande treta familiar, que é tem uma herança e aí essas duas irmãs a moto. E aí essas duas irmãs que estão mais próximas dos pais acabam sendo privilegiadas em relação a essa herança. E aí os outros dois ficam muito chateados, principalmente o Bard, que não, mas meus filhos vão sofrer com isso. Basicamente tinha uns chalés lá chiques, essa família é uma família rica. E eu não sei, quem leu, fala aí se vocês se sentiram assim também, mas eu fiquei, gente, assim, se eu não estava próxima dessa galera, e se essa galera parece ser, esses pais parecem ser tão terríveis assim mesmo, eu acho que eu não ia querer nada a ver com eles, não, sabe? Não, acho que eu não esperaria uma espécie de reparação total na herança, até porque eles deixam alguma coisa para os outros dois, são só em relação a algumas propriedades que essas outras duas são privilegiadas. Mas é isso, nunca vivenciei uma situação do tipo, tem vezes que eu entendia um pouco mais o drama assim quando eles desenvolveram, mas eu confesso que eu demorei para me conectar com esse ponto, mas de resto, livro incrível. A Vigdis é muito boa em descrever relação mãe e filha. Me lembrou um pouco da Ferrante nesse sentido. E a Vigdis é claramente uma grande fã de Tove Ditlevsen. Eu falei para vocês, né, que eu provavelmente descobri o Long Live the Post-Horn pesquisando sobre autoras norueguesas, ou assim, meio que, se você gostou de Tove Ditlevsen, você vai gostar disso aqui, porque eu amo a Tove. E ela cita aqui a Tove mais de uma vez, que me deixou muito feliz. E é um livro que por vezes dá um travozinho, mas, nossa, que mulher, gente. Aí, de novo, já quero ler outras coisas dela. E eu vi que tem um livro dela que foi traduzido recentemente para o inglês. Ela é norueguesa, tá? Acho que eu falei, né? Então, os livros dela vêm sendo traduzidos para o inglês há pouco tempo, assim, bombando. E aí tem um chamado Repetition, eu acho, que traz a Bergljot novamente falando sobre uma experiência que é até relatada aqui, mas não com tanta intensidade. Ela passa meio que por cima, e aí parece que esse Repetition vai focar nessa experiência específica. E eu tô muito curiosa, porque eu acho que pode me ajudar a entender melhor o que essa personagem sentia em relação a tudo o que acontece aqui. Então, muito bom. Acho que para quem quer conhecer, ficou com vontade de conhecer a autora por causa do Long Live the Post-Horn, mas não está afim de ler em inglês ou não pode, enfim, pelo motivo que seja, não queira ir para o Long Live the Post-Horn, acho que pode ser uma excelente maneira de conhecer a autora. Para Herança e Testamento, 4 estrelas, e em breve Dona Vigdis aparece aqui de novo. Gente, a HarperCollins que traduziu, não sei, HarperCollins, se vocês estão aí com mais direitos da tradução dela, mas pelo amor de Deus, traduzam essa mulher, porque ela é muito maravilhosa. Parece, eu preciso pesquisar mais sobre isso, não tive tempo de me inteirar muito bem nessa fofoca, mas parece que a Vigdis tem treta com a família dela, assim, na vida real, e que parece que a irmã dela escreveu um romance meio que resposta a isso aqui. Agora que eu tô falando aqui pra você, eu fico, gente, como é que eu não fui atrás dessa fofoca inteira direito? Depois eu vou, e aí, quem sabe, quando eu falar sobre o Repetition aqui no canal, a gente não se inteira sobre tudo isso. Mas Herança e Testamento, 4 estrelas, muito, muito bom.
E aí tivemos a leitura do meu Clube do Livro de abril, que foi uma releitura para mim, na verdade, Pais e Filhos de Ivan Turgenev. A gente já tem resenha para este livro aqui. Vou deixar aqui, faz o que uns 3 anos, 3, 4 anos que aquele vídeo foi ao ar, então não me responsabilizo. Não, mentira, eu acho que eu cheguei a ver o vídeo meio por cima, eu acho que a Paloma do passado não passou vergonha, não, acho que eu concordo com praticamente tudo que ela fala. Mas, então, Ivan Turgenev, que, bom, teve o azar, digamos, de ser contemporâneo a Tolstói e Dostoiévski, então ele acaba ficando meio que na sombra desses dois titãs, mas é um autor que, nossa, vale muito a pena conhecer, caso você ainda não o conheça. Felizmente, ele foi um autor muito prolífico, então tem muita coisa dele, inclusive traduzida aqui, inclusive resenhada neste canal, tem coisa pra caramba resenhada dele aqui, tá? Inclusive Pais e Filhos, como eu disse. Mas, pois bem, o que temos em Pais e Filhos? Isso aqui é simplesmente um monumento da literatura russa, um dos livros mais importantes da literatura russa, e o motivo é que este livro é o retrato de uma época muito importante da Rússia, que é mais ou menos ali comecinho da década de 1960, quando a Rússia, perdão, 1860, é século XIX, então 1860, quando a Rússia passava por transformações muito significativas na estrutura de sua sociedade. Então, havia uma série de reformas visando impor o sistema capitalista, introduzir o sistema capitalista dentro da Rússia. A Rússia era tida como essa nação muito atrasada em relação aos países europeus, as grandes potências da Europa. Então, o czar que estava no poder faz um esforço para que essas relações capitalistas sejam introduzidas, só que aquilo tem um choque bastante grande em relação à sociedade, principalmente porque era uma sociedade baseada no regime de servidão, que não é exatamente igual ao regime de escravidão que vigorou aqui no Brasil, por exemplo, mas é algo parecido. Basicamente, os servos eram propriedade de seus senhores e de um dia para o outro, basicamente, servidão acabou e, assim como aconteceu aqui no Brasil, não houve um grande esforço por parte do Estado para integrar esses servos à economia. Então, cada proprietário lida de um jeito, tem gente que não tem lugar para onde ir, e os servos constituíam uma parcela significativa da população russa. Se não me falha a memória, nessa época era em torno de 1/3 da população, algo assim. E, bom, isso tem muitos impactos. A população se divide muito em algumas correntes de pensamento, principalmente em relação a uma geração que é um pouco mais velha e uma geração um pouco mais nova. E é este o tema deste livro, Pais e Filhos. Então, basicamente, o que o Turgenev vê? Ele vê uma cisão ali muito clara entre uma geração que é chamada de homens de 40, né, dos anos 40, e as pessoas jovens naquele momento, então o pessoal ali 18, 20, 25 anos, e o Turgenev basicamente opõe essa geração dos homens de 40, que são as figuras dos pais aqui, em relação à geração dos filhos, que aqui o Turgenev coloca como nihilistas na figura de um personagem muito famoso chamado Bazarov. Então, Bazarov é essa pessoa que não acredita em nada. Ele nega absolutamente tudo. Para ele, não tem que ter Estado, não tem que ter casamento, a arte não serve para nada. Basicamente, só aquilo que pode ser provado serve para ele, só as coisas da natureza. E ainda assim, olha lá, porque ele vê a natureza também como nada que possa ser admirado. Ele vê a natureza simplesmente como a oficina do ser humano. Então, a gente vai vendo as contraposições, os conflitos entre essas gerações, vendo o desenvolvimento de alguns personagens, porque a gente tem dois personagens principais que representam essa geração dos nihilistas e dois que ficam mais nessa geração dos pais, os homens de 40. E a gente tem algumas personagens femininas muito interessantes aqui, que acabam ajudando também a compreender melhor esses personagens
E é outro livro que também melhor não falar muito, até porque o livro, bom, eu ia falar que é pequeno, não é tão pequeno assim, mas isso aqui é tão fluido, gente. Meu Deus do céu, como corre fácil essa leitura. Turgenev escrevia maravilhosamente bem, e esta aqui é tida como a sua obra-prima. Não é o meu livro favorito dele, o meu favorito é o Memórias de um Caçador, que inclusive foi resenhado aqui, para mim é das coisas mais lindas já escritas neste mundo. Tolstói, ao finalizar a leitura de Memórias de um Caçador, inclusive, falou que era muito difícil escrever alguma coisa depois daquilo, e dá para entender o porquê. Aqui a gente vê a beleza da escrita do Turgenev, mas é porque Turgenev, eu acho que as coisas que ele melhor faz são duas. A primeira é essa perspicácia de olhar para algo que está acontecendo no seu tempo e conseguir colocar aquilo no papel. Eu até falei sobre isso com o pessoal que participou da leitura conjunta, porque, bom, eu comparei com Guerra e Paz, que a gente leu no clubinho, inclusive, no ano passado. Guerra e Paz, o Tolstói escreve em retrospecto. Então ele olha para um período que já aconteceu, já deu tempo de ver alguma das consequências, e aí ele fala sobre tudo aquilo. Não quero diminuir o que Tolstói fez em Guerra e Paz. Amo o livro, aliás, mas eu imagino que deva ser muito mais difícil você pegar o que tá ali no olho do furacão e tentar fazer sentido do que está acontecendo ali, ainda mais quando o que está acontecendo é uma grande confusão. E o Turgenev faz isso muito bem, não só aqui, mas em alguns de outros seus livros, e descrever a natureza. As descrições de natureza de Turgenev são um negócio assim de louco, e em Memórias do Caçador isso está lá a rodo, mas amei reler este livro aqui. É legal, é aquela coisa, quando a gente sabe que vai acontecer, então aqui no começo eu já via algumas coisas que eu ficava, que engraçado que isso aqui está acontecendo, mas lá na frente aquilo ali vai acontecer. Acho que quem participou da leitura e quem já leu o livro talvez saiba do que eu estou falando. Mas acho um livro magnífico, Turgenev, maravilhoso. Estava com muita saudade de ler um russinho, preciso voltar para os russos. E para Pais e Filhos, aí vamos de 4,75 estrelas, estrelinhas quebradas, vamos. Adoro isso aqui. Acho que eu só não vou dar 5 estrelas porque, bom, não tem como ser melhor que Memórias de um Caçador para mim. Então é isso. Ah, eu trouxe um livro aqui que, bom, eu não li em sua integridade, mas eu li o texto, li alguns, acho que eu li 2 dos textos que estão aqui. Bom, que livro é este? Este é o Russian Thinkers, do Isaiah Berlin, sei lá, enfim. E este livro já teve tradução aqui, mas eu nem lembro quando que foi reeditado pela última vez, tá? Então tá fora do mercado, ou você consegue achar por uma grande fortuna em sebos, estante virtual, etc. Então, Companhia das Letras, olha só, eu de novo pedindo aqui para vocês, além do menos que um, faça uma reimpressão. Acho que ficou Pensadores Russos mesmo na tradução aqui, porque que livro bom! Eu já li 2 livros do Isaiah Berlin, ambos me impressionaram muitíssimo. Eu li um dos ensaios que está aqui, que é o primeiro, que é o Porco-Espinho e a Raposa, que basicamente fala sobre Tolstói e Dostoiévski, é sensacional, é um dos textos mais famosos dele. E aí agora eu li o que chama, acho que é Pais e Filhos, é exatamente isso, Fathers and Children, que fala, aliás, justamente do livro de Turgenev, e que texto bom, até porque o Isaiah Berlin nasce na Rússia, ele fala russo, então ele acaba tendo acesso a muita coisa e ele coloca isso aqui pra gente. Então a gente tem algumas imagens aqui de jornais à época em relação à recepção de Pais e Filhos, porque Pais e Filhos, eu esqueci de falar sobre isso, mas Pais e Filhos causou um bafafá na Rússia. Pobre do Turgenev foi criticado de um lado, criticado do outro, basicamente quase ninguém ficou a favor do Turgenev. E aqui o Isaiah fala um pouco dessa recepção, por que será que isso se deu. A gente tem trechos de algumas cartas que o Turgenev troca sobre a recepção do livro, então é muito legal ver tudo isso também.
incrível, recomendo muitíssimo. Se você lê bem em inglês, nem espere chegar à tradução, tá? Vale muito, muito a pena mesmo. Eu ia dar estrelas, mas não li inteiro, então, mais pro ensaio de Pais e Filhos, assim, 5 estrelas com louvor, muito bom mesmo. E aí, falei que no último dia do mês eu estava terminando de ler um livro, né? E o livro era este aqui, o Vita Contemplativa, ou Sobre a Inatividade, de Byung-Chul Han. Já li alguns livros do Byung-Chul Han, eu acho que este é o quarto livro, ou quinto, que eu leio dele. E o que ele faz aqui? Basicamente, ó, vou ler o restinho aqui. Estamos perdendo nossa capacidade de não fazer nada. É basicamente sobre isso, o livro. Sobre como a gente tá com essa dificuldade de lidar com o tédio, com o silêncio, com a inatividade mesmo. E ele fala de como isso é prejudicial para a nossa espécie, porque acaba que quando a gente está em completa inatividade, muitas vezes é quando a gente tem ideias, muitas vezes é quando a gente realmente descansa, muitas vezes é quando a gente consegue realmente processar uma informação que foi recebida. E hoje em dia, principalmente, né, com rede social e esses vídeos que já começam um seguido do outro, né, você não consegue nem pensar direito sobre o que você já viu, porque já vem outra coisa em seguida, enfim, um grande pesadelo. Eu acho que fica ainda mais difícil essa coisa da inatividade. Eu acho que a gente está com cada vez mais dificuldade de lidar com isso mesmo. Eu percebi, aliás, perdão, me chama muita atenção toda vez que me perguntam se eu corro ouvindo música, né? Pedem a minha playlist e eu fico, não, gente, eu não corro ouvindo música, não. Nada contra se você corre ouvindo música, mas eu não corro ouvindo música, eu gosto de correr em silêncio, 100%. E eu vejo, às vezes, o desespero de algumas pessoas me vendo falar disso. Dia desses, aliás, eu falei que eu amo fazer escada na academia, assim, gente, aquele equipamento cuja ideia é horrorosa, né, de você ficar subindo, é uma escada basicamente infinita, você fica lá subindo loucamente, e eu adoro fazer escada, só que eu geralmente eu coloco um ruído branco no fone de ouvido para não ter que ouvir a música da academia, e eu fico ali, ó, eu entro em outra dimensão. É muito maravilhoso. Esqueço de mim mesma, adoro esquecer de mim mesma, tá? Nossa, muito bom. Gosto dessas atividades que me tiram um pouco da minha própria existência, tiram o foco de mim, sabe? E quando eu falei aquilo meio inocentemente e eu fiquei chocada com o tanto de mensagem também. Mano, você coloca uma música, pelo amor de Deus, não sei o quê. E eu fiquei tipo, não, gente, eu tô muito tranquila aqui, não ouvindo nada, não precisa de música, não. E ele fala que, aliás, o Byung-Chul Han sobre como, sem o silêncio, a música é só barulho. Eu concordo com essa ideia, assim, não, às vezes eu já em escada, acontece às vezes de quando um artista de que eu gosto lança um álbum novo, às vezes eu vou pra escada e eu boto o álbum inteiro, sabe? Aí eu fico fazendo escada durante o álbum inteiro, já aconteceu. Mas eu prefiro não ouvir nada mesmo. Música como pano de fundo, sabe? Barulho de fundo me irrita demais, é muito difícil eu ficar ouvindo. Eu geralmente ouço música deitado olhando pro nada, ou então fazendo, tipo, fazendo o resumo do mês, que é um negócio que eu faço no meu diário. Uma coisa bem monótona zona, sabe? Mas é muito. Eu ouço, por mais que eu estude música há muito tempo, eu ouço muito menos música do que acho que algumas pessoas podem esperar. Eu acho que o momento que eu ouço mais música é quando eu tô, bom, tocando piano, que aí eu me ouço tocar música, por vezes eu também vou buscar outras interpretações de músicas que eu estou estudando. Enfim, tô indo longe, né? Mas o Vita Contemplativa, aqui do título, é uma oposição ao Vita Activa, que é um livro da Hannah Arendt. O Byung-Chul Han vai criticar bastante a Hannah Arendt nesse livro. Ele aponta até algumas coisas que parecem contradições da própria Hannah Arendt, porque a Hannah, basicamente, nesse Vita Ativa, bom, eu não li, tá? Então, eu tô aqui falando que o Byung-Chul Han diz que acontece. Que ela parece caracterizar, fala que o que caracteriza o ser humano é a ação. Ela bota muito esse foco na ação, vê a inatividade como sendo algo ruim, mas parece que lá no fim ela acaba meio que se contradizendo, mas ainda colocando
somente a ação como se fosse algo bom. E o Byung-Chul Han fala que isso não é verdade, que há uma riqueza muito grande na inatividade, que é uma grande pena que isso esteja se perdendo cada vez mais. E eu concordo bastante com isso. E como em todo livro do Byung-Chul Han, eu gosto por conta de 2 pontos. É uma coisa meio particular, ele faz muito jogo de palavra com o alemão, e o tradutor aqui deixou bem esses jogos de palavras. A tradução, aliás, vamos ver de quem é? Lucas Machado, tradução de Lucas Machado. E eu amei que ele deixou isso aqui, mas eu gosto muito das ideias que são apresentadas e não necessariamente da construção do raciocínio dele. E algumas pessoas falaram, mas não é porque é um texto filosófico, um pouco mais complexo. Não, não é isso. Para mim é só que às vezes eu olho isso aqui e eu fico, putz, ele podia ter introduzido essa ideia lá, eu acho que ia ficar melhor encadeado. Geralmente o que acontece quando eu leio o livro do Byung-Chul Han é que eu faço um resuminho e aí eu tento encadear as ideias de uma maneira que faz mais sentido para mim. Mas claro, aí é avaliação pessoal minha, né? Pode ser que isso aqui esteja muito maravilhoso, na verdade, e só eu tô achando ruim, apesar de que eu sei que não só sou eu que acho ruim, eu já vi outras pessoas falarem desse ponto também. Mas eu não vou me demorar muito mais sobre este livro, porque eu vou fazer um episódio do meu podcast sobre ele, conectando com algumas coisas, outras coisas que eu ando pensando. Então, eu tô aliás, olá, eu tenho um podcast, caso você não saiba. Ele tá praticamente inteiro publicado no Spotify e demais agregadores de podcast. Eu me acho muito chique quando eu falo demais agregadores de podcast. Mas eu tô publicando também no meu outro canal no YouTube, que é um canal basicamente de aleatoriedades. Então tá saindo em formato de vídeo lá. Então eu vou deixar o link do canal aqui também para você, caso tenha interesse. Mas vai lá então, anotei algumas coisas aqui, tô conectando algumas referências e em breve o episódio deve sair. Então, mas achei que valeu a leitura. Mas mais pelo que me fez refletir do que por ter gostado muito do livro em si. Vamos de 3.5, 3.75? Algo por aí. Mas mais um Byung-Chul Han lido, certamente não será o último, porque esse homem me faz pensar em muita coisa boa. Eu sinto que, por vezes, assim, eu tô com uns nós na minha cabeça, e aí eu vejo que tem um livro dele sobre o tema, eu leio o livro e parece que o novelo foi todo desenrolado, sabe? Muito, muito bom. Então, veremos qual será o próximo. E assim, então, encerramos os comentários sobre as leituras realizadas ao longo do mês de abril. Já ia falar março de novo, do mês de abril. Me contem aí se vocês já leram alguma coisa, se quiserem comentar aqui, conversar sobre algum livro específico, fiquem mais do que à vontade. E se você... Não, pera, eu ia falar outra coisa. Lembrei. Vai rolar a área de membros aqui no canal, tá? Para ter a resenha, bem naquele esquema, bom, mais ou menos no esquema que eu tinha falado, mas vai ter uma parte, um plano específico que, basicamente, a resenha vai sair primeiro nesse plano, e aí um mês depois ela é liberada para todo mundo, que assim, todo mundo tem acesso à resenha. E aí queria saber de vocês se bom, tem algum livro aqui que vocês queriam ver resenhado. Eu já gravei a primeira resenha, que foi a que vocês mais pediram, inclusive, que foi a de Adversário. Já tá gravada, vai ser o próximo vídeo que vai ao ar aqui no canal, na área de membros, e aí no mês que vem vai estar liberada para todo mundo. Mas queria saber se tem alguma coisa que eu comentei aqui que vocês querem ver aqui no canal. Basicamente, estes aqui, né? Porque um vai virar podcast e o Pais e Filhos já tem resenhado, e eu acho que, modéstia à parte, eu acho que a resenha tá boa, não tenho muitas coisas a acrescentar a ela. Então, fica aqui o pedido para vocês deixarem nos comentários, e aí agora sim, vamos encerrar o vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Eu acabei de perceber que eu estou há 44 minutos falando e eu não tomei uma água, meu Deus. Depois eu fico rouca, não sei porquê.
Espero que vocês tenham gostado deste vídeo meio freestyle e a gente se vê muito em breve de novo. Tchau pra vocês!